Bem, muito novamente aos senhores deputados, boa tarde, àqueles que chegaram entretanto. Eu queria dar as boas-vindas aos peticionários, às peticionárias, que estão aqui para nos apresentar a petição número 227/15 sobre viver o recreio escolar sem ecrãs e smartphones, que são a doutora Mónica Sofia Rodrigues Pereira, a doutora Sílvia Pereira e a doutora Helena Gomes. Eu ia recordar muito rapidamente o formato desta audição. Tem 10 minutos no início e 10 minutos no fim para responder às questões que possam ser feitas pelos senhores deputados. Eu sou muito flexível, quer dizer, se usarem 12 minutos no início, depois só tem 8 no fim. Se usarem 8 no início, tem 12 no fim, é como quiserem, mas são 20 no total. E os senhores deputados sabem que eu sou muito rigoroso. E os grupos parlamentares, cada um tem 3 minutos para a sua intervenção e eu dava de imediato, penso que quem vai fazer a primeira, quem vai introduzir o tema vai ser a doutora Mónica Sofia Rodrigues Pereira, a quem eu passo de imediato a palavra. Ligando o microfone. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou a Mónica Pereira, mãe, professora de yoga para crianças, cidadã ativa que acredita na mudança. É nesta qualidade que decidi escrever a petição Viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones, por considerar que os testemunhos das próprias crianças mereciam ser ouvidos. Estas crianças, filhos de amigos, alguns aqui presentes, denunciaram a sua desilusão com a entrada para o 5º ano, devido à utilização do telemóvel pela maioria dos seus amigos e que os impedia de brincar. Obrigada. Falamos de crianças de 9, 10 anos. Falamos de uma escola devidamente equipada, com biblioteca, ténis de mesa, tabelas de basquete, campo de futebol, diversos clubes, portanto uma escola com muita oferta lúdica e vivencial, mas que ainda assim não vencia os smartphones. Esta petição veio lançar o tema para a ordem do dia. Tornou-se notícia em vários meios de comunicação social, promoveu a organização de conversas com os especialistas, promoveu a reflexão dos pais sobre a utilidade do smartphone versus um simples telefone de teclas e também fez com que várias direções de escolas públicas refletissem sobre a possibilidade de mudarem o seu regulamento interno seguindo o exemplo da Escola António Alves Amorim de Lourosa, em Santa Maria da Feira, que desde 2017 deu este passo. Não deveria esta medida ser replicada noutros agrupamentos? O atual Estatuto do Aluno proíbe a captação e difusão de imagens no recreio, mas esta regra acaba por não ser cumprida. Por conseguinte, questionei e volto a questionar: não deverá o Estatuto ser revisto, uma vez que esta lei só seria verdadeiramente eficaz se os telemóveis fossem proibidos no recreio? Sobre o papel das escolas, considero que têm uma importante responsabilidade em passar a mensagem clara à sociedade do que é nocivo e não nocivo para as crianças. Daí as escolas proibirem o tabaco, o álcool, os doces e os refrigerantes. Por esta lógica, também os smartphones, pelo mesmo princípio de dependência, não deveriam fazer parte do recinto escolar, em prol da saúde física e mental e da liberdade das crianças, que não têm capacidade e maturidade para se autorregularem e para decidir conscientemente quando devem parar. Esta é a minha opinião e a de quase 22 mil subscritores à data de hoje, incluindo vários professores que vivenciam a escola diariamente. Pedimos que o futuro Governo não abandone este tema e que o estudo recomendado na última discussão da Assembleia recaia também numa análise às experiências das escolas públicas que já adotaram esta medida, indo ao terreno, visitar os recreios e perceber se os smartphones fazem falta nesses espaços. Desde setembro até agora, mais de 12 agrupamentos de escolas públicas já restringiram o uso do telemóvel e serão vários os agrupamentos a avançar com medidas no primeiro trimestre de 2024. Uma vez que o tema levantado na petição alargou a discussão ao tema da digitalização da escola,
Aproveito que aqui estou para deixar a minha opinião pessoal. Para uma escola digital, o Governo deveria disponibilizar o kit tecnológico desde o arranque do ano letivo, com as licenças em dia. Computadores para que os alunos possam fazer as suas pesquisas e trabalhos e que lhes permitam também, e em conjunto com colegas e professores, tirar o melhor partido das tecnologias, mas não recorrendo a smartphones. Digitalizar a escola não pode significar o abandono dos livros, em detrimento dos manuais digitais. A leitura de um livro em papel é imprescindível. Sublinhar, manusear, cheirar. Peço que o futuro Governo discuta esta questão e que os partidos analisem os casos de países que avançaram, mas passados anos recuaram com esta medida. Perder tempo com experiências pode contribuir para a perda de muitas competências para os alunos, além de aumentar o número de horas em frente aos ecrãs. Sem computadores, técnicos de informática nas escolas e redes de internet em condições, não podemos falar de uma escola digital. E não pode, nem deve ser o smartphone o substituto do computador, assim como o manual digital não deverá substituir o livro. Para terminar, e na impossibilidade de estar presente, a psicóloga clínica Laura Sanches, apoiante desta petição, redigiu o seu parecer, que farei chegar por e-mail após esta audição. E neste momento partilho, no entanto, alguns excertos. Da mesma forma que protegemos os jovens e as crianças de substâncias que ao nível cerebral têm precisamente o mesmo efeito que os ecrãs, precisamos também de os proteger destes últimos. É certo que o Estado não deve legislar sobre aquilo que se passa na casa de cada cidadão. E aqui precisam de ser os pais a tomar medidas e a assumir responsabilidade. Mas considero que as escolas devem enviar uma mensagem clara sobre aquilo que é benéfico ou não para o desenvolvimento dos jovens. Da mesma maneira que não faz sentido que um bar de escola só venda doce e refrigerantes, porque é precisamente isso que os jovens vão querer. Também não faz sentido que a escola seja um local onde podem refugiar-se nos telemóveis durante todo o tempo do intervalo e não só. Nas minhas consultas, vejo cada vez mais crianças que se queixam de como é difícil fazer novos amigos quando entram na transição, que só por si já é bastante desafiante para o segundo ciclo. A maior parte das crianças de 10 anos, hoje em dia, nessa altura, chega ao Natal sem ainda ter feito amigos novos na escola, mas mantendo algum contacto virtual com amigos da escola antiga. Essa presença virtual dá algum conforto, mas não passa de uma ilusão, porque não é possível brincar virtualmente e não é possível construir relações duradouras e significativas na infância e na adolescência apenas de uma forma virtual. Considero que é a nossa responsabilidade como adultos cuidar do seu ambiente escolar, para que se torne o mais agradável possível e facilite estas transições. As crianças precisam de tempo para brincar, para que possam crescer e amadurecer. Brincar é essencial para gerir o stress, conhecer o seu corpo e as suas emoções, aprender a gerir também as relações com os outros e tem um papel fundamental no desenvolvimento saudável de todas as crianças. Mas para brincar, elas precisam de estar livres de ecrãs. Brincar tem um papel fundamental para todas as crias do reino animal. É o lugar onde se treinam muitas competências essenciais, mas não é fundamental para a sobrevivência, por isso passa facilmente para segundo plano se não criarmos um espaço que o permita e alimente. E temos hoje muitas crianças que já não sabem brincar, em que a presença dos telemóveis limita cada vez mais essa capacidade tão importante. E uma criança que não brinca será sempre um adulto menos capaz e menos adaptado. Brincar serve para construir resiliência e dar capacidade de lidar com os desafios para além de possibilitar um amadurecimento emocional e mesmo estrutural, desenvolvendo importantes zonas do cérebro. Também me chegam cada vez mais ao consultório as queixas de pais que têm muita dificuldade em lidar com a dependência dos filhos em relação aos ecrãs. E se os pais precisam de assumir a responsabilidade nesses casos,
A escola também não pode demitir-se do seu papel educativo e precisa de criar um ambiente seguro para as crianças cujos pais estão a tentar ajudá-las a lidar com essa dependência. Além disso, a presença de telemóveis nas escolas serve para acentuar cada vez mais as desigualdades, porque sabemos que nos ambientes mais protegidos, hoje em dia, existem muito mais regras em relação aos ecrãs e os jovens têm acesso a muito mais experiências longe deles. Felizmente, já não temos nos nossos dias praticamente casos de verdadeiro analfabetismo. Mas os que mais se aproximam daquilo que serão os analfabetos do futuro são as crianças que crescem com ecrãs à sua frente de forma indiscriminada. Muito obrigado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria começar por saudar os peticionários todos e especialmente aqueles que animaram a petição. Como disse na sua apresentação inicial, esta petição teve um papel relevante no debate público, porque foi a propósito desta petição que se acentuou um debate que já existia, mas de facto foi acentuado nessa altura. De tal maneira que até foi possível nós discutirmos a matéria na Assembleia da República antes da petição formalmente chegar aqui, nesse caso graças ao Bloco de Esquerda, que agendou um debate com uma proposta própria sobre esta matéria. Eu diria sobre isto, em nome do meu grupo parlamentar, duas coisas. Em primeiro lugar, a Assembleia discutiu isto, tomou um caminho que provavelmente não será consensual, mas pelo menos o caminho maioritário foi, nesta fase, não optar pela via das modificações legislativas e optar por uma via dupla, que é, por um lado, é preciso estudar mais o assunto, essa recomendação foi feita ao Governo, e, por outro lado, é preciso incentivar as próprias escolas e as comunidades educativas a tomarem o assunto como uma matéria que é preciso refletir explicitamente. Portanto, não é só haver algumas opiniões, é as próprias escolas e as comunidades educativas discutirem o assunto, porem o assunto em cima da mesa, chamarem quem tem que chamar e tomarem uma opção. Nós não excluímos que possa vir a ser necessário uma intervenção em termos legislativos, porque há limites atualmente àquilo que as próprias escolas ou agrupamentos podem fazer em termos de regulamento interno e pode ser necessário intervir legislativamente, designadamente por causa daquilo que se passa fora do espaço da sala de aula, que pode ser importante também, como vocês assinalam. De qualquer maneira, a posição que fez maioria neste momento foi: podemos tentar a via de tentar consciencializar as escolas e tentar a via de tentar conhecer melhor o problema. Penso que pode ser um contributo. Como digo, não excluímos que no futuro alguma modificação legislativa seja necessária. Parece-me, e houve de facto um debate dentro do meu grupo parlamentar sobre esta matéria, e pareceu-nos que era importante que nós enquadrássemos a questão dos smartphones num conjunto de variadas tecnologias que têm impactos variados na qualidade de vida das pessoas dentro da escola e até fora da escola, mas é na escola que estamos a falar agora. Desde os computadores e tablets, passando às ferramentas de ensino à distância, passando aos próprios procedimentos de avaliação por computador, e ainda inclusivamente à questão da própria escrita. Não é? Nós hoje sabemos que há estudos sobre o impacto que tem escrever demasiado em computador e não escrever à mão, porque há formas de estruturação do raciocínio e do pensamento que podem variar. Tenho que terminar, mas por causa do tempo, mas basicamente a mensagem é esta. Nós agradecemos o contributo que esta petição e os peticionários deram a esta discussão. A discussão não está encerrada. Penso que é importante perceber, isto para mim é um ponto muito importante, que é uma área de trabalho para mim, que não há determinismo tecnológico. Aquilo que o mundo é não depende das máquinas, depende daquilo que nós fazemos com as máquinas. E, portanto, temos que estar atentos, ter cuidados e garantir que o que interessa é a qualidade das vidas das pessoas, desigualmente das crianças e dos jovens, mas também não estarmos fechados de forma dogmática aos contributos que as máquinas podem dar para a nossa forma de trabalhar e de colaborar. Isto tudo para agradecer e para dizer que certamente não fecharam a discussão, mas deram um impulso que é importante e nós agradecemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sónia Ramos, do PSD. Muito obrigada.
Peço desculpa, não vi o braço. Sr. Presidente, só um breve ponto de ordem à mesa. Sim, Sra. Deputada Joana Mortágua. Sr. Presidente, eu estou em duas comissões em simultâneo. Eu vou ter que ir a correr para a Comissão de Negócios Estrangeiros por causa de uns votos e de uns projetos sobre a Palestina. Eu vou tentar regressar a tempo de ainda conseguir participar na audição. Pronto, de qualquer forma, queria deixar esta nota. Não consigo passar à frente dos outros grupos parlamentares, mas nesta corrida vou tentar... Senhora Deputada, não quer fazer a sua intervenção já? Não sei se os senhores deputados... Posso fazê-la em 30 segundos, apenas para saudar os objeta. peticionários, dizer que o Bloco de Esquerda acompanhou desde a primeira hora esta petição com projetos, eles foram submetidos e que estamos no essencial e acho que de forma integral, de acordo com as preocupações que demonstraram sobre todas as cautelas máximas que devem ser tomadas em relação à exposição das crianças aos ecrãs dos smartphones e, inclusive, a avaliação que deve ser feita sobre a introdução das novas tecnologias até nos materiais didáticos, ou seja, não é só fora da sala de aula que a questão se coloca, também dentro da sala de aula a questão é colocada. Espero chegar a tempo de ainda ouvir as respostas, vou tentar dar aqui uma corrida. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sónia Ramos, peço desculpa ter ultrapassado. Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, todos os subscritores desta petição que hoje se fazem aqui representar, e muito bem, pela senhora professora que apresentou aqui a sua exposição, Mónica Pereira, que cumprimento mais uma vez. Quero, naturalmente, começar por fazer um ou dois pontos prévios, porque me parece importante, e dizer que, de facto, esta é uma matéria sensível, é uma matéria para a qual toda a comunidade educativa e todo o país e todos os cidadãos, nomeadamente pais encarregados de educação, mas todos nós devemos estar despertos. Sabemos também, não podemos ignorar, que vivemos num mundo global, em que, aliás, as competências tecnológicas são um pilar essencial para aceder ao mundo do trabalho, ao mundo laboral e, portanto, todos nós temos isto presente. Também temos presente, naturalmente, que as crianças de tenra idade não têm discernimento suficiente para, como se dizia há pouco, saber lidar, fazer as suas escolhas e as suas opções relativamente à utilização, metodologia e conteúdos, sobretudo do ponto de vista do acesso à informação e à internet. Sabemos também que a escola digital foi sempre uma bandeira, de facto, deste Governo e que, aliás, onde investiu, e desse ponto de vista da escolha e da prioridade, investiu muitos milhões de euros ao nível do PRR e que, de facto, apresentava-nos aqui uma escola diferente daquilo que hoje, provavelmente, e do ponto de vista da petição, se entendia que provavelmente deveríamos ter ido mais devagar e com outras cautelas e com outros estudos e com outra ponderação. Assim não foi e chegámos a este caminho e naturalmente que o PSD agradece também esta petição e este momento de reflexão conjunta que, como foi dito e bem, deu origem a várias iniciativas e que também já foram discutidas em plenário. Dizer que no âmbito também desta petição foram consultados os stakeholders da educação, ao nível do ensino regular e, portanto, nós temos aqui um conjunto que eu vou resumir, um conjunto de posições, nomeadamente da Confederação Nacional da Associação de Pais, que eu acho que é importante aqui refletir, e que nos vem alertar para uma outra questão que eu penso que não foi ainda referida e que tem a ver precisamente com o receio de que a proibição do uso dos telemóveis nos recreios vá aumentar, fora destes períodos e fora do contexto escolar, que vai aumentar, digamos assim, a utilização do próprio telemóvel e os pais, ou pelo menos a Confederação, refere que teme este uso exagerado fora do contexto escolar, nomeadamente no período noturno e em casa. Mas temos outros stakeholders, e nomeadamente o Conselho Nacional de Educação, e esta é, no fundo, a posição que nós, de alguma forma, perfilhamos e que tem a ver com o facto de entendermos, até do ponto de vista da autonomia, e porque nada proíbe que assim seja, e a senhora professora até referiu a alguns casos em que as escolas, elas próprias, tomaram a iniciativa de ter aqui uma postura um pouco mais, não direi repressiva, mas tentando conformar comportamentos e atitudes relativamente à utilização dos telemóveis e, portanto, aquilo que nós entendemos é que as escolas, ainda assim, no âmbito da sua autonomia, podem fazê-lo e podem, de acordo com a realidade concreta de cada um, e é este o sublinhado que eu gostaria de deixar relativamente a todas as informações que nos foram feitas chegar pelas entidades consultadas, é que, de facto, esta posição deve ser tomada por cada escola, dependendo também das suas realidades e do perfil dos alunos de cada equipamento escolar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro,
Seja bem-vindo à sua intervenção. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e, muito em especial, as representantes dos peticionários, Mónica Sofia Rodrigues Pereira, Silvia Pereira e Helena Gomes. E desde já pedi desculpas por duas ordens de razões, uma por ter chegado atrasado e outra por não ter ouvido a vossa intervenção inicial. Mas, entretanto, espero que esteja minimamente compensada, porque li a petição e depois poderei ver a gravação da vossa apresentação. O que nós temos que dizer é, a ideia é que concordamos com a petição, apoiamos a vossa preocupação, com algumas notas. Uma, há aqui um problema geral de inserção social dos alunos na escola e fora da escola. Portanto, esta questão das tecnologias, dos smartphones, prejudicam a inserção social enquanto relação pessoal com os indivíduos, mas também há um outro problema que é da mesma família, que é o facto dos currículos serem muito extensos, os alunos passarem muitas horas nas escolas e também não se inserirem na vida das comunidades. Clubes, associações e igrejas, até o próprio sentido de família alargada que está a ser sacrificado. Portanto, há aqui um chapéu de aba larga que tem várias dimensões do mesmo problema e é importante que sejam discutidos e a vossa petição ajuda muito nesse sentido. Depois, uma outra nota que gostaria de deixar é, nós concordamos com o que propõem para a revisão do Estatuto do Aluno. Pelo menos abrir essa discussão. Mas uma discussão de revisão do Estatuto do Aluno, espero que seja na próxima legislatura, que integre outros problemas que também afetam o sistema de ensino. Por exemplo, a burocracia, por exemplo, a indisciplina, por aí fora. Portanto, termos um debate aprofundado de vários aspectos do Estatuto do Aluno que devem ser publicamente discutidos para uma revisão mais aprofundada. Uma última nota, e gostaria de ouvir a vossa opinião, é que há aqui um apelo vosso, compreendemos, à regulação de atitudes e comportamentos dos alunos. Mas depois isto é o binómio entre a regulação e a liberdade. Isto é, até que ponto nós podemos garantir a liberdade das comunidades educativas, a liberdade dos próprios indivíduos quando regulamos pela via que propõem. Portanto, são estas notas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento as senhoras peticionárias, em particular a doutora Mónica Pereira, e gostaria de colocar à vossa consideração, de alguma maneira, o produto da nossa reflexão e que parte, desde logo, deste pressuposto essencial, é que o uso abusivo de ecrãs lúdicos e das tecnologias de informação e comunicação em geral não é um exclusivo das crianças e dos jovens, há todo um contexto social, familiar, etc. Todos nós já vimos, até num restaurante, muitas vezes com alguma envolvente romântica, pares de namorados, até casais com alguma idade, que não falam simplesmente entre si, estão os dois entretidos no telemóvel, que é uma coisa, enfim, para muitos de nós, bizarra. Isto em termos do contexto. Por outro lado, no que diz respeito às escolas, o problema do uso abusivo dos ecrãs lúdicos é inseparável. Do ponto de vista da análise e da procura de soluções, é inseparável de questões essenciais. Primeiro, desde logo, a insuficiência e a falta de qualidade dos recreios, não é? No sentido em que as crianças e os jovens possam apropriar-se daquele espaço e transformá-lo num espaço de brincadeira, de jogo, de socialização. É igualmente inseparável da falta de bibliotecas e de outros espaços e até de clubes e outras formas de organização do tempo livre e de enriquecimento desse tempo livre. É inseparável também da necessidade de revisitarmos todos, não é? O poder político, os responsáveis pelas escolas, os pais, os encarregados de educação, revisitarmos todos a própria arquitetura da escola, como é que ela se organiza, como é que organiza as diversas funções dos múltiplos espaços, como é que as crianças e os jovens se apropriam deles, etc. E já agora os próprios adultos, como é que os professores, os técnicos, os outros funcionários organizam e apoiam as atividades de recreio. Para o PCP, naturalmente que é preciso avaliar as experiências que já estão no terreno,
incluindo essas que menciona da proibição ou da restrição dos smartphones, é necessário também que a própria tutela, ou diretamente, ou através da sua estrutura, traça orientações essenciais no sentido da programação do recreio, da reconfiguração do recreio, e é essencial envolver a própria comunidade escolar. Ou seja, nós encaramos com muita reserva que se tracem orientações e restrições que não tenham em conta a opinião dos estudantes e das famílias. Enfim, teríamos muito mais a dizer, mas eu ficaria por aqui, até pela limitação do tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pela paciência. Obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra. Eu queria também dizer que tudo aquilo que não conseguirem dizer aqui já, neste tempo curto, podem nos mandar depois a enviar, que será distribuído pelos vários deputados. Sim. De imediato a sua palavra. Obrigada a todos. Relativamente à liberdade, eu considero que eu considero que a partir do momento em que as crianças estão dependentes de algo que lhes faz mal, os adultos devem regular. Portanto, eu creio que os vamos libertar de uma dependência. É esta a minha ideia de liberdade, no caso dos telemóveis, smartphones, que os viciam completamente. A nós e aos adultos, naturalmente, sim. A escola que aqui trazemos como exemplo é uma escola totalmente equipada, com biblioteca, com campo de futebol, com tabelas de basquete, com todos os equipamentos. A escola é lindíssima. E embora tenha toda uma estrutura e todo este ambiente, tinha muitos casos de situações de dependência de telemóvel, e as crianças neste momento estão felizes com a proibição. Eu queria só deixar aqui um breve texto, queria ler um breve texto do cardeal e poeta José Tolentino de Mendonça, que questiona e convida a refletir sobre a nossa relação com a tecnologia. Mais solitários do que supomos. À força de estarmos conectados numa disponibilidade indistinta e sem horário, acabamos por nos desconectar das pessoas a quem mais queremos. O resultado é este: ficamos mais próximos dos desconhecidos e mais desconhecidos dos que nos são próximos. São muitas as atitudes que podemos tomar para diminuir saudavelmente o nosso grau de hiperconexão à net, reconquistando espaços de qualidade, de reflexão, de governo de si, de partilha com os outros ou de necessário repouso. A primeira atitude, porém, é afirmar o direito a desconectar-se. Só isso fará recuar a síndrome da hiperconectividade que nos condiciona a todos, indiferentemente de idades e contextos. Mensagem chama mensagem, e com uma urgência que se sobrepõe a tudo, os pais atendem mais vezes o telemóvel do que aos filhos pequenos que vivem com eles. Os amigos não conseguem dizer uns aos outros: gosto muito de ti, mas não vou responder a todos os teus WhatsApps. Os namorados não sabem amar-se sem a medição das redes sociais. Gasta-se um tempo precioso a responder, replicar, retorquir tontices por monossílabos, alimentando a ilusão de que diante de um ecrã nunca se está sozinho. Mas aí estamos solitários mais vezes do que supomos. Obrigada. Muito bem, acho que chegamos ao fim. Muito obrigado, senhoras professoras. Como eu disse, podem nos enviar o que entenderem para ser distribuído pelos vários grupos parlamentares. Agradeço a vossa presença aqui, que, como perceberam, é um assunto que já tem sido discutido também no Parlamento. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Vamos só despedir. Muito obrigada. Obrigada. Só para terminar, senhores deputados, só para lembrar que temos uma reunião